Os casos das equipes Lamborghini e Life mostram que a entrada de novos times era relativamente fácil no final dos anos 80 e início dos anos 90. Dentre as equipes consideradas nanicas na Fórmula 1, uma delas chamou a atenção não só pelo amadorismo, como também pelos escândalos que aconteciam nos bastidores. Essa é a história da Andrea Moda, a equipe que é considerada por muitos como sendo o pior time de todos os tempos da Fórmula 1. O grid da Fórmula 1 era uma mistura maluca de equipes altamente profissionais e outras que mal tinham como se sustentar. Uma dessas equipes foi a Andrea Moda. A história da equipe começou com o empresário italiano Andrea Sassetti. Dono de uma indústria de calçados, de casas noturnas na Itália e de uma reputação bastante duvidosa, Sassetti comprou os restos da equipe Coloni, que correu na Fórmula 1 entre os anos de 87 e 91. A equipe estava há 2 anos sem se classificar para nenhuma corrida e acabou vendida a preços de liquidação no fim do ano. O novo dono então anunciou a troca dos motores Ford Cosworth DFR V8 pelos Judd V10, e no lugar de Naoki Hattori foram contratados 2 pilotos, Enrico Bertadia e Alex Caffi. Com os carros pintados de preto e com poucas modificações, a equipe foi renomeada como Andrea Moda e apareceu para o público no Bologna Motor Show de 91, um evento que já apareceu aqui no canal. Em uma pista curta montada ao ar livre, o chamado Troféu Indoor foi disputado pela Andrea Moda, Minardi, Dallara, Lotus e Fond Metal, e a equipe levou o piloto Andrea Tamburini para tentar alguma coisa. Surpreendentemente, Tamburini derrotou a Minardi de Gianni Morbidelli, mas caiu na semifinal contra Johnny Herbert da Lotus. A temporada começou e a primeira polêmica surgiu logo na primeira etapa, no GP da África do Sul, em Kyalami. Para competir na Fórmula 1, as equipes novas precisavam pagar uma taxa de $100 mil para a Associação de Construtores. Sassetti não quis saber, argumentou que a sua equipe não era nova, mesmo tendo renomeado o time. O italiano argumentou que também tinha comprado a propriedade intelectual do chassis e, portanto, era como se a equipe tivesse simplesmente mudado de chefe, sem mudar de identidade por completo. Como exemplo, o empresário citou a Marte, que havia mudado de nome para Leyton House e depois voltou ao nome original. Outro caso era o da Arrows, que mudou de nome para Footwork. Bernie Ecclestone não comprou a ideia e exigia o pagamento da taxa, que permanecia não sendo paga mesmo quando a equipe mandou Caffi para a pista. O piloto até deu algumas voltas, mas a FIA resolveu entrar no processo e vetou a estreia da equipe. Sassetti não viu alternativa e acabou pagando a taxa pedida pela associação. Com 100 mil a menos na conta, a equipe se apressou para construir um carro novo já para estrear na segunda corrida, o GP do México. Sem tempo, o italiano recorreu à firma de consultoria e engenharia Syntec para a produção de um novo projeto, chamado S921. O chassi não era novidade, ele era, na verdade, o modelo que a BMW havia encomendado para disputar a temporada de 90 e que acabou descartado após a desistência da montadora. Com alguns retoques e alterações, os chassis foram enviados para o México para atender a equipe. A Andrea Moda recebeu os carros e trabalhou dia e noite para aprontá-los para a corrida. A falta de tempo era tão grande, mas tão grande, que a montagem foi concluída após a corrida. Caffi e Bertadia, que já não estavam tão animados com a equipe, decidiram criticar o próprio time e foram embora. Sassetti, por sua vez, divulgou que havia demitido os dois. Sem pilotos, a equipe veio para a terceira etapa no Brasil e agora precisava correr para encontrar uma dupla disposta a pilotar pela equipe, e aqui mesmo encontrou o nome ideal. Roberto Pupo Moreno aceitou a proposta e um segundo nome apareceu. O britânico Perry McCarthy também foi contratado, mas até aquele momento o piloto não tinha superlicença. A situação dos boxes da equipe era precária. McCarthy conseguiu a superlicença às pressas, mas quando chegou no Brasil para competir, o diretor da corrida, Roland Brunsereide, revogou o título, alegando que havia um erro na emissão do documento. Sem McCarthy, restou a Moreno tentar levar o carro preto para a pista. O piloto deu algumas voltas e fez tempos horrendos para um carro de Fórmula 1. Na pré-qualificação, Moreno fez o tempo de 1 minuto, 38 segundos, 569 milésimos, mais de 22 segundos mais lento do que o pole position, Nigel Mansell. Era tão lento que o pole position da última etapa do Sul-Americano de Fórmula 3 havia sido mais rápido do que ele meses antes. Não bastasse isso, Moreno terminou a sessão com a alavanca de câmbio solta na mão. Para o GP seguinte, na Espanha, McCarthy finalmente havia conseguido a superlicença, e a equipe conseguiu construir o segundo carro a tempo para o piloto. O britânico entrou no carro, acelerou e 18 metros depois o carro quebrou. Moreno teve destino semelhante, com o motor quebrando. Dessa forma, a equipe estava de fora novamente na pré-qualificação. Somente em Imola que os dois pilotos conseguiram ficar mais tempo na pista e fazer alguns tempos. Moreno foi 7 segundos mais lento do que o pole e McCarthy foi ainda pior, 15 segundos pior.
Antes do GP, Bertadia tentou voltar à equipe e trouxe com ele um patrocinador disposto a investir $1 milhão no time, mas a FIA proibiu a troca em retaliação ao que aconteceu em Kyalami. Sassetti passou então a deixar McCarthy de lado para tentar forçar o piloto a pedir demissão. Quando a equipe não tinha mais esperanças de conseguir fazer algo decente, veio o GP de Mônaco. A equipe concentrou todos os seus esforços no piloto brasileiro, porque sabia que se tinha alguém capaz de fazer algo na pista, esse alguém era Moreno. O traçado também podia favorecer, já que era de baixa velocidade, que exigia bastante da habilidade dos pilotos. Na pré-qualificação veio a primeira surpresa. Roberto derrotou Kyu Katayama, piloto da La Russe Venturi, e dessa forma conseguiu uma vaguinha na qualificação. A equipe ainda comemorava no dia seguinte, quando o brasileiro prosseguiu com um milagre. Moreno fez 1 minuto, 24 segundos, 945 milésimos, o que lhe dava o 20º tempo no grid de largada, um tempo melhor do que outros 10 pilotos na sessão. Ao voltar aos boxes, mecânicos e engenheiros de outras equipes aplaudiam o brasileiro. Na segunda sessão, o tempo não foi melhorado e mesmo assim Moreno conseguiu ficar à frente das Brabham de Eric Van der Poel e Damon Hill, do Found Metal de Andrea Chiesa e da enfraquecida Marte de Paul Belmondo. Era um milagre, literalmente. Conhecendo o carro que tinha em mãos, a equipe sabia agora que era questão de tempo até ele quebrar. Por ficar tanto tempo disputando a qualificação, agora restava tentar descobrir por quanto tempo mais ele resistiria na corrida. Largar por si só já seria incrível, e no dia do GP a coisa foi melhorando. Como vários pilotos foram saindo nas primeiras voltas, Moreno chegou na 11ª posição ainda no começo da prova. Na 12ª volta, o motor finalmente se rendeu e o brasileiro precisou abandonar. O milagre de Mônaco atraiu os olhares de alguns patrocinadores, mas lembre-se, Sassetti era o dono da equipe, então algo de errado devia estar acontecendo. O chefe da Andrea Moda deu calote na Engine Developments, fornecedora dos motores Judd, e em resposta a empresa se negou a enviar motores para o GP do Canadá. A equipe pediu ajuda então para a Brabham, que deu um motor para o carro de Moreno. Não adiantou muito, já que a unidade quebrou com 4 voltas de uso. No GP seguinte, em Manicourt, uma greve de caminhoneiros bloqueou as estradas que levavam os equipamentos para o autódromo e a Andrea Moda não conseguiu chegar a tempo para a corrida. As demais equipes conseguiram encontrar caminhos para disputar o GP, e ao ver a corrida acontecendo, os novos patrocinadores se irritaram de vez com a confusão da equipe e foram embora. Em Silverstone, McCarthy foi enviado para a pista seca com pneus de chuva. Obviamente, o piloto ficou a 27 segundos da pole position de Mansell. Na Alemanha, outra bizarrice, McCarthy se distraiu enquanto jogava Super Nintendo nos boxes e perdeu a pesagem obrigatória. Com isso, acabou desclassificado. Moreno tentava o que podia, mas o Andrea Moda S921 era literalmente uma carroça. Com a saída de Van der Poel da Brabham para a Found Metal, Moreno conseguiu passar para o qualifying no GP da Hungria e o brasileiro fez o tempo de 1 minuto, 22 segundos, 286 milésimos, 1 segundo e 300 mais lento do que Pierluigi Martini da Dallara, o 26º colocado. McCarthy, ainda no processo de fritura orquestrado por Sassetti, foi à pista faltando 45 segundos para o fim da sessão. A essa altura do ano, a FIA deu um ultimato à equipe. Ou a Andrea Moda dava condições mínimas para o britânico competir, ou seria desclassificada da Fórmula 1 pela má reputação que estava trazendo. Com esse clima agradável nos bastidores, que a equipe foi para a Bélgica, corrida que marcou a desistência da Brabham. Sem os restos da equipe que um dia foi lendária, a pré-qualificação se tornou desnecessária e a Andrea Moda participaria direto da qualificação. Mesmo com o famoso acidente de Eric Comas, Moreno não conseguiu fazer muito, ficando a 14 segundos da pole em 28º. McCarthy foi ainda pior, 24 segundos para trás. A última volta do britânico na Fórmula 1 teve um acidente forte na Eau Rouge, e a causa foi bizarra. Descobriu-se depois que uma peça no sistema de direção estava quebrada. A peça era utilizada no carro de Moreno e foi colocada já danificada no carro de McCarthy. Ainda em terras belgas, as maracutaias de Sassetti vieram à tona, e o dono da equipe foi preso no paddock devido à emissão de notas fiscais falsas. Com a prisão, Andrea Moda recebeu o último prego do caixão, vindo diretamente da FIA. A entidade excluiu a equipe do campeonato por trazer má reputação para o esporte. Mesmo com todo o escândalo, o nome da equipe ainda apareceu em outros carros, dessa vez como patrocinadora. O nome apareceu estampado no carro de Davy Jones para as 500 milhas de Indianápolis de 93. Depois disso, a Andrea Moda desapareceu completamente dos esportes a motor e Sassetti nunca mais se aventurou no mundo do automobilismo. Moreno seguiu na carreira e correu na Fórmula 1, Indy, kart, entre outros. McCarthy testou em algumas equipes de Fórmula 1 e correu em categorias de turismo e em Le Mans. O britânico ficou posteriormente famoso no programa Top Gear, onde foi o primeiro piloto a encarnar o personagem The Stig.
Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!